Mãe floresta, mãe, minha mestra, mãe floresta, mãe, minha mestra, vem me proteger, vem receber esses cantos meus, vem me proteger, vem receber esses cantos meus. Mãe natureza, tem compaixão deste rebelde filho teu. Mãe natureza, imploro e te peço, Mãe natureza, em oração. Mãe natureza, tem compaixão deste rebelde filho teu. Mãe natureza, imploro e te peço, Mãe natureza, em oração. Mãe floresta, mãe floresta, minha mestra, mãe floresta, mãe, minha mestra, vem me corrigir, vem me educar, vem me guiar, vem me corrigir, vem me educar, vem me guiar, vem no caminho que é reto, em tuas mãos me entrego, no caminho que é reto, em tuas mãos me entrego. Vem minha mãe, essa voz ouvir no meio da mata que implora aqui. Vem minha mãe, essa voz ouvir diante da tua luz, do teu esplendor. Oh, gente, bom dia, bom dia. Eu me desafiando aqui com o violão que eu nunca treino, que eu nunca toco. Que delícia já começar assim, com esse desafio. Tá tudo bem aí pra vocês? Som. Vou botar aqui que eu acho que fica melhor. Como é que tá? Deixa eu me ajeitar aqui, porque eu gosto de ficar com esse passarinho aqui em cima da minha cabeça. Gente, bom dia, que delícia a gente tá junto e juntas aqui nessa live, que é a continuação da live de terça-feira, tá, gente? Tá tudo ótimo, né? Tecnicamente falando, massa. Então, essa live a gente vai continuar
a nossa reflexão, nossa profunda reflexão sobre a nossa relação com os nossos filhos. Então, acho que eu vou até colocar aqui pela visão sistêmica, né? Relação com os filhos. Com os filhos. Para vocês, será que eu boto visão sistêmica? Vou botar, né? Com os filhos, na visão sistêmica. Na visão sistêmica. Porque aí vocês podem colocar as perguntas aqui na caixinha, tá? Deixa eu fixar aqui esse comentário. Relação com os filhos, visão sistêmica. Gente, antes de entrar na live, eu tava querendo trazer uma coisa para vocês, né? Antes de entrar no assunto da live, mas que tem tudo a ver com o assunto da live, porque tá tudo ligado. Eu tô escrevendo meu livro, né? Eu tenho falado isso para vocês e, meu Deus, assim, para mim escrever um livro é um trabalho espiritual. É muita coisa que vem, né? Eu realmente busco abrir esse canal interno para receber insights. Então, não só eu estou falando de coisas que eu já experienciei, que eu estudo, como também eu recebo muito insight durante a escrita do livro, e é como eu me sinto aqui também na live. Obrigada, viu, Cristóvão, pelo selo. É como eu me sinto aqui na live, assim, eu chego com algumas coisas em mente, coisas importantes para compartilhar com vocês, né? Coisas, por exemplo, hoje nesse assunto em relação aos filhos, coisas que eu acho assim fundamentais, que são leis, não são crenças, são leis que realmente regem as nossas relações, principalmente dentro da família, né? Quer dizer, rege todas as relações, mas dentro da família, onde a gente poderia estar evitando muito conflito, a gente pode ter acesso a esse conhecimento. Então, se alguém aí tem alguma questão em relação aos filhos, ou conhece casos, tem alguma dúvida, está pensando em ter filho e surge alguma dúvida, alguma pergunta, coloca na caixinha para eu não perder vocês, tá? Aqui o Bruno fala, livros são filhos, trabalho para criar, boa parte de nós está lá, mas no fim das contas acabam tendo persona e essência própria. É verdade, Bruno. Sabe que no meu primeiro livro eu tive um sonho muito significativo que entrou no livro. Era um sonho onde eu estava parindo muitos cachorrinhos. Olha que sonho lindo. Eu num jardim, parecia o Éden, tinha uma árvore gigantesca. Eu presto atenção aos sonhos, né? Minha mãe, ela estudava muito Jung e nos ensinou desde muito pequenos e pequenas a lembrar dos sonhos. Então eu lembro muito dos meus sonhos. E esse sonho foi durante o primeiro livro, que foi uma das gestações de livro mais difíceis, porque eu não me permitia escrever, eu não tinha coragem de me expor. Então foi muito dolorido e também muito transformador, foi uma grande cura escrever o primeiro livro. E eu tive um sonho onde eu estava nesse jardim paradisíaco e eu começava a ver descer, assim, pelas minhas pernas, vários cachorrinhos. Vários, assim, eu estava parindo cachorrinhos. Era natural, assim, era orgânico, eu não sentia dor nem nada. E era um encantamento. Eu falava, gente, quantos cachorrinhos estão saindo de mim? Eram muito fofinhos, né? E eram crias mesmo. E aí eu conversei com um amigo meu que estuda sonhos e ele falou, Ingra, são os seus filhos, né? Os seus seguidores, os seus... enfim, são as pessoas que você vai criar relação a partir do lançamento desse livro. E o cachorrinho, né, eu também sei, representa amor e lealdade, principalmente dentro do sincronário Maia. Enfim, então, de fato, aquele livro deu muitas crias, não só leitores, não só pessoas que hoje estão aqui no canal, não só pela Ingratriz, mas pela Ingraterapeuta, mas também deu outras crias que estão sendo os outros livros, né? As outras atividades, né? Hoje eu sou também
facilitadora em constelação familiar, estou me informando em ecopsicologia. Então, assim, aquele livro realmente deu muitas crias, deu muitos filhos. E foram aqueles cachorrinhos. São filhos mesmo, e cada um nasce de uma maneira, cada um é fecundado e gestado de uma maneira, nasce de uma maneira diferente. Então tem tudo a ver também com o nosso assunto da relação com os filhos. E nesse sentido, me vem de falar, olha o insight chegando, né? É assim que chega o insight. Assim como os livros, que é um objeto e a gente tem uma certa facilidade, quer dizer, é mais comum ter facilidade de soltar esses livros no mundo e não tentar controlar o destino deles. Por mais que a gente tenha sonhos, é comum a gente não pensar em controlar o destino de um livro, né? Ele ganha o mundo e segue o seu caminho, segue o seu destino. No entanto, em relação aos nossos filhos, a gente quer controlar. Percebem? A gente quer controlar o destino do filho, a gente acha o que é melhor para ele, o que é bom para ele. Gente, a gente não sabe nem o que é bom para a gente, quanto mais para os nossos filhos. Os nossos filhos, inclusive, têm a missão, inconscientemente, de inovar, de trazer novas experiências para o sistema, de viver novas histórias. Então, assim, quanto mais a gente deixar os nossos filhos livres em todos os sentidos, né? Porque quem não assistiu a live de terça-feira, corre ali, aqui na página e dá uma olhada na live, porque a gente libera os nossos filhos fazendo o nosso trabalho interno, né? Resolvendo as nossas questões, iluminando as nossas sombras, para não deixar de herança para os pobrezinhos, para os riquinhos, né? Vamos falar de riqueza da vida. Para não deixar de herança para os nossos filhos as nossas demandas, as nossas pendências, coisas que a gente não deu conta de resolver. Porque não se ocupou disso, na verdade. Se a gente não dá conta por uma incapacidade, ok. Mas a gente não resolver nossos problemas, nossas questões, nossas carências por falta de entrega, né, por falta de trabalho, é muito triste como herança para os nossos filhos, né? Deixar para eles pendências e padrões de comportamento que são limitantes, que a gente já viu que limitam a nossa vida. Por que eu vou deixar isso para o meu filho? Não, vou trabalhar duro porque eu quero dissolver esses nós aí que eu herdei, sem julgamento, né? Cada um faz o que pode, cada um faz o seu melhor, mas eu sinto que eu posso fazer mais, que eu posso dar um passo além. Então eu quero deixar para o meu filho, para o meu livro e para o meu filho, todas essas liberdades de fazer novas escolhas. Ou seja, não deixo o padrão limitante, dentro do possível eu resolvo tudo que eu puder e também não fico determinando o destino e o caminho do meu filho. Eu quero que ele faça da vida dele o que ele veio para fazer, que ele seja quem ele é. E eu sei que isso é muito desafiador, isso não é fácil. Então, vou dar uma dica para os pais, tá? Como é que a gente pode, e qual é talvez a única maneira de influenciar os nossos filhos? É a gente ser o que a gente quer transmitir para eles. Então, assim, o nosso discurso é importante, claro, mas ele não vale mais do que o exemplo. O exemplo é muito mais forte. Então, assim, uma coisa que eu costumo ver, por exemplo, é os pais terem, né? Ainda bem que eu tenho visto isso cada vez menos, mas né, a gente já viu pai, mãe que tem um discurso muito lindo sobre respeito ao espaço do outro, ou sobre não mentir, né? Fala lindamente sobre isso, pessoas até muito lidas, muito estudadas, só que ali com o vizinho não tem todo esse respeito, ocupa uma área comum de uma maneira que vai invadir o espaço do outro, que vai invadir o bem-estar do outro. Então esse pai, essa mãe que tem um discurso tão lindo sobre respeitar o espaço do outro, ali no dia a dia com o vizinho, ou muitas vezes dentro de casa mesmo, no quarto dos seus próprios filhos, ou né, mexendo nas coisas do filho, não tem esse respeito ao espaço do outro.
né? Existe uma invasão, existe uma falta de noção. Ou, por exemplo, não mentir, né? Isso foi uma coisa que ficou muito forte na época que o Gui estava, né, na pré-adolescência, que vários coleguinhas dele, eu cheguei a falar isso em rede social, vários colegas dele queriam entrar no Facebook, só que não tinham idade para entrar. Então eu não lembro como é que está hoje, mas na época só podia entrar no Facebook com 12 anos. E o Gui, com 10 anos, tinha vários colegas, 9 e 10 anos, tá? Tinha vários colegas que os pais ajudavam a mentir a data de nascimento para os seus filhos entrarem no Facebook. Então, assim, não adianta todo discurso, por mais brilhante que ele seja, se um pai entra no Facebook e mente a data do próprio filho, na frente do filho, para o filho fazer parte daquilo. Não adianta, isso ensina mais do que qualquer discurso, do que qualquer palavra. E eu lembro que o Gui, né, eu e o Duca decidimos que o Gui ia esperar até 12 anos. E eu agradeço muito essa parceria na educação, porque a educação é essa parceria de pai e mãe. Isso é muito importante. Mesmo até que esse pai e essa mãe estejam separados, essa conversa, esse diálogo, essa reflexão sobre como entregar o melhor, como entregar o melhor da sua própria verdade para os filhos, essa aliança, né, é muito importante. Para que esse filho, inclusive, encontre firmeza nessa orientação, nesse caminho. E o Gui ficou, gente, de 2 a 3 anos. Foi muito tempo para uma criança. Ele ficou muito tempo esperando completar 12 anos para ter o seu perfil no Facebook. E foi muito lindo, porque ele nunca reclamou. Poderia até ter reclamado, poderia, mas ele nunca reclamou. Olha que lição para uma vida. Então, assim, são nessas pequenas coisas que a gente ensina para os nossos filhos e que a gente transmite valores essenciais. Eu me lembro também na época de telefone fixo, né? Porque hoje em dia, quem é mais novo não sabe. As pessoas hoje têm seu próprio celular e cada um atende o seu celular, né? Na época do telefone fixo, porque eu sou antiga, nasci em 1966, na época do telefone fixo, o telefone fixo tocava numa casa e alguém ia lá atender, né? Então, você não tinha celular. E você atendia o telefone e aí perguntava, sei lá, né? A Maria tá aí, eu atendo o telefone, Maria, para você. Então, isso era normal. E quantas vezes já vi acontecer, não lembro se isso aconteceu lá em casa com os meus pais, mas quantas vezes eu via na casa de colegas, enfim, talvez até na minha casa, não lembro, o pai ou a mãe falar para o filho que atendeu o telefone, fala que eu não tô. Fala que eu não tô. Isso é mentira. Fala que eu não tô, sabe? Não mente. Não mente. Você não deve mentir nunca, tá? Mas jamais minta na frente do seu filho. Jamais. Porque você está ensinando ele a fazer isso. Então, assim, o exemplo é o maior discurso, né? Uma imagem, uma cena que um filho presencia é o maior discurso. Né? Ver um pai e uma mãe sendo generosos um com o outro, sendo amorosos, né, com outras pessoas, como esse pai e essa mãe fala de terceiros, como esse pai e essa mãe fala de pessoas que não estão presentes. Então, como esse pai e essa mãe cuidam dos seus pais e das suas mães. Sabe que eu tenho vindo muito para mim essa consciência nesses últimos 5, 6 anos que eu fiquei muito presente lá no dia a dia dos meus pais em Salvador, quer dizer, não moro lá, mas comecei a ir mais e foi, né, uma das coisas que me trouxe muita paz no coração quando meu pai fez a passagem agora, há menos de um mês atrás, foi ter ficado os últimos anos muito perto do meu pai e da minha mãe e a maneira que eu tratava meu pai e a minha mãe. Sempre que o Gui, o meu filho, presenciava isso, ouvia a maneira que eu falava dos dois, a maneira que eu, né, tratava por telefone e falava deles na ausência deles, me vinha uma consciência muito forte de que eu estava ensinando ao meu filho como ele poderia tratar a mim mesma e ao pai dele no futuro.
Então, claro, ele tem liberdade de escolher não fazer dessa maneira, mas o que eu estou passando para ele, a minha responsabilidade como mãe, é passar para ele a relação mais saudável, mais amorosa e mais generosa possível em relação a qualquer pessoa. E se eu falo em relação ao meu pai e à minha mãe, eu estou falando de uma relação que ele vai ter comigo no futuro. Então, se a gente para pensar, olha como um raciocínio simples é tão poderoso, é tão potente. Se a gente para pensar, como é que um pai e uma mãe fala mal dos seus próprios pais, trata mal seus próprios pais na frente dos seus filhos? O que ele está ensinando para esses seus próprios filhos? Que no futuro é legítimo tratar mal. Ou que esse é o modelo mesmo, né? Sei lá o que passa na cabeça dessas pessoas, né? Que pai e a mãe estão dando trabalho, estão sendo né, um peso, alguma coisa assim. Vai passar para esses filhos essa noção sobre o pai e sobre a mãe. Então, assim, a maneira como a gente reverencia os nossos pais vai se espelhar na relação que os nossos filhos vão ter com a gente no futuro. Ó, eu tô vendo que vocês estão escrevendo aí na timeline, eu não consigo resgatar depois, tá bom, gente? Coloca ali na caixinha. Então, amores, a gente ensina aos nossos filhos pelo exemplo. E aí tem vários outros desdobramentos isso, né? Porque os nossos filhos vão procurar os seus pares, né? Seu marido, sua esposa, através do exemplo, né? E que sejam... Deixa eu elaborar melhor essa fala. Os nossos filhos vão procurar o seu marido, ou sua esposa, seus parceiros, pelo modelo de pai e de mãe que eles tiveram. E isso é muito profundo. Isso não é uma coisa que a gente fale assim, não concordo com meu pai, com minha mãe, eles estão totalmente errados em tudo, vou procurar uma pessoa diferente. Não é assim que funciona, tá? Quanto mais a gente rejeita, quanto mais a gente nega, quanto mais a gente tenta excluir da nossa vida, mais a gente fortalece aquele padrão. Essa é uma lei sistêmica. Então, o que vai acontecer, principalmente quando a gente rejeita, é que a gente vai atrair exatamente aquele modelo que a gente mais rejeita, que a gente mais nega, que a gente mais exclui dentro da gente, que a gente não aceita. Então a tendência é a gente repetir o mesmo padrão de casamento e de relação com os filhos. A gente vê durante a conversa que antecede uma constelação que quando a pessoa traz um problema, uma questão em relação ao seu filho, e eu pergunto, como foi sua relação com seu pai, com sua mãe? Meu Deus, quando a pessoa para pensar, ela até se surpreende, ela fala, nossa, era assim também, era difícil também. Se você não resolve com seus pais, isso vai se repetir com seu filho. Não é castigo, é porque existe ali uma lição que a gente precisa aprender. É um amor divino, é o amor da vida que nos traz de volta aquilo que a gente ainda não conseguiu aceitar. E tudo bem, aquilo vai ficar batendo na nossa porta até a gente aceitar. É comum, por exemplo, uma pessoa, né, que teve um pai alcoólatra ou uma mãe alcoólatra, não importa, mas eu estou aqui trazendo um exemplo, né, que teve um dos pais com problemas, né, com álcool, com algum outro vício. É comum que essa pessoa escolha alguém que carregue exatamente aquela dificuldade, aquela questão para se casar. É como se ela reeditasse uma experiência que ela já teve lá na infância e que talvez tenha ficado mal resolvida ainda, muito dolorida, e você precisa lidar com aquilo. Então, a vida é um grande desafio de cura, de autocura. O tempo inteiro a vida traz pessoas que vão reeditar, fazer surgir de novo padrões de experiências que a gente não quis olhar, que ficou para trás, que a gente não quis, sabe? Então, assim, tudo que você tem medo, vai para lá, olhe de perto, investigue, sabe?
pega na mão do medo e vá olhar para aquele tema, vá olhar para aquela questão. Porque se você não resolve isso dentro de você, a vida vai trazer fora. Sabe, se seus pais tinham questões de traição um ao outro, um exemplo, tá, que surgiu assim para falar, né, o pai, a mãe tinham questão de um trair o outro, resolve isso dentro de você. Olha para isso com mais intimidade, com mais coragem, porque se você não resolve isso dentro de você, se você não chega ao ponto de aceitar isso que aconteceu sem tentar condenar, sem raiva, sem rancor, sem ódio, se você não limpa o seu coração de toda mágoa, de toda má água, né, que ficou ali parada e apodrecida em relação à experiência dos seus pais, se você não sai dessa crítica, dessa condenação, tem forte tendência de você atrair uma pessoa para te fazer viver a experiência da dor pela traição, para você voltar a olhar para isso, para mais uma vez você ter a chance de elaborar isso dentro de você. Porque tudo é dentro, tá, gente? Tudo é dentro. Eu tenho falado isso para vocês. Eu sei que é complexo, porque a gente desde pequenininho é chamado a olhar para fora. Claro que essa experiência essa experiência que eu digo a vida, né? É uma experiência do fora, né? A gente entra num corpo que é um outro. Esse corpo não somos nós, né? Esse corpo já é uma outra entidade que não somos nós. Então, tudo nessa dimensão de realidade, tudo nessa experiência de realidade, que é um sonho um pouco mais longo do que os sonhos noturnos, mas tudo nessa experiência passageira que a gente está tendo aqui é uma experiência do outro, né? Esse corpo é um outro, que eu vou deixar também quando a minha essência fizer a passagem e renascer para um outro plano. E tem todos os outros, que são as outras pessoas, os outros seres, as outras realidades, tudo é outro, né? Então a gente tá sim vivendo uma experiência do fora. Então é natural que a gente fortaleça esse olhar para fora. Porém, junto com esse olhar para fora, tem que ter o olhar para dentro. Porque esse fora é uma projeção do que está dentro. É uma projeção das conquistas e das necessidades de crescimento que a gente ainda não viveu. Então, se dentro eu tenho uma dificuldade de olhar para a traição, a vida vai trazer a traição para a minha realidade de vida, para eu olhar para isso. Se dentro eu tenho uma rejeição pelo vício que o meu pai ou a minha mãe carregava, a vida vai trazer pessoas com temas de vício para eu conviver com isso, para eu olhar para isso. E se a gente não resolve, o nosso filho vai herdar essas necessidades. Então, vocês entendem o que eu estou falando? Quem não viu a live de terça-feira, corre lá. Eu estou fazendo 2 lives sobre isso, porque é muita coisa, tá, gente? Eu falei nessa live de terça que a melhor herança que a gente deixa para os nossos filhos é um sistema, é um campo mais liberado de todas as pendências, de todas as crenças limitantes, de todas as questões e medos que a gente pode resolver. Então, nosso filho pode pegar a vida, né? Ele pode estar na vida com muito mais liberdade de fazer novas escolhas. E isso está acontecendo o tempo inteiro. Eu não preciso morrer para deixar essa herança. O meu filho está recebendo o tempo inteiro cada evolução que eu conquisto, cada expansão de consciência que eu alcanço, cada resolução de medo, de conflito dentro de mim que eu conquisto, eu estou passando essa herança para o meu filho aqui e agora. Porque só existe o tempo aqui e agora, né? Isso é outro assunto, não vamos entrar nisso agora. Mas assim, vocês entendem que tá tudo acontecendo ao mesmo tempo? E à medida que eu me libero das correntes que várias gerações arrastaram, eu vou liberando o meu próprio filho, eu libero para trás e libero para frente. Eu libero também o meu filho, para que ele faça novas escolhas. Então, assim, é muita informação, é complexo, mas vamos indo devagar.
como eu disse para vocês, no final de março, finalmente, eu vou estar lançando uma jornada de autoconhecimento, onde eu vou fazer 12 encontros muito profundos, né, com um grupo de pessoas fechado. Então, isso também cria uma ressonância e um foco muito grande na expansão de consciência dessas pessoas que fazem parte do grupo, porque fica muito concentrado o movimento da expansão de consciência, né? Não tem dispersão. Então, aí eu acho que eu vou conseguir de fato aprofundar, porque é muito complexo, né? A gente vai entrando, e são muitas camadas de distração que nos encobre, né? Muitas crenças equivocadas sobre o que é a vida. Então, a visão sistêmica nos mostra que a gente olha para tudo de uma maneira muito fora da realidade, de como as coisas realmente acontecem. Então, retomando aquele ponto, a gente pode, né? A gente tá no movimento de enxergar o outro, né? Mas esse processo de enxergar o outro serve para quê? Eu sei que é uma pergunta difícil. Esse processo de enxergar o outro serve para que a gente incorpore esse outro em nós. Para que a gente incorpore as experiências de relação com o outro e expanda, evolua o nosso espírito, que é de fato o que nós somos. Então, eu não sou esse meu corpo, eu não sou esse meu nome, eu não sou essa minha história. Esse corpo, esse nome, essa história me foi emprestado para eu viver uma experiência de realidade. Eu sei que isso é outro assunto, mas é que essa visão, né, esse conhecimento é a base da visão sistêmica também. É a base de uma nova perspectiva de realidade, onde nós estamos aqui de passagem, onde esse mundo interno é a coisa mais importante, porque ele nos dá acesso a essa essência, a esse espírito, a esse eu superior que desceu na Terra para viver uma experiência temporária, passageira. Então, assim, isso é uma das bases de uma nova percepção de mundo, de uma nova percepção de si mesmo, de uma nova consciência. Então, é importante trazer isso, apesar de não parecer, mas é tudo a ver com a nossa relação com o filho. Ó, tem uma pergunta na caixinha e eu vou prestigiar essa pergunta, abrindo essa caixinha e lendo agora. Ah, muito bom. Novelas e outras alegrias. Adorei o nome do perfil. Como lidar com filhos que apresentam traços de personalidade narcisista ou sociopata? Pois é. Então, o que é que eu tenho falado para vocês, né? Dentro da lei do pertencimento, todo mundo merece fazer parte do sistema. Todos os membros de um sistema, né, que estão conectados pelo laço de sangue. Esse laço de sangue pode ser o sangue transmitido através da filiação e pode ser o sangue de morte matada, sangue derramado. Isso também cria conexão de vínculo muito forte. Quando alguém mata uma outra pessoa, ela está ligada por um vínculo tão forte quanto o vínculo de parentesco. Isso é sério e ninguém conta isso para ninguém, né? Mas é real. Então, assim, existem o vínculo por sangue e o vínculo por histórias que foram vividas de maneira intensa, de maneira muito influenciadora, né? Com trocas muito profundas. Então, pessoas que entraram na nossa história e que tivemos uma convivência significativa passam a fazer parte do nosso sistema. Dentre esses outros, os animais de estimação também. Casa, animal de estimação, empresa, objetos, tudo que nos despertou emoções e sentimentos profundos passa a fazer parte do nosso sistema. Portanto, todos esses elementos significativos fazem parte do nosso sistema e da nossa história. Se existe alguém no sistema que tenha alguém ou um evento, tá? Vamos com calma. Se existe alguém no sistema que tenha desenvolvido essa característica de narcisismo
ou se aconteceu algum evento, né? Por exemplo, um irmão mata irmão, isso aparece muito quer dizer, não aparece muito, mas isso aparece em constelação, tá, gente? E ninguém julga. Isso aconteceu no passado. Morte dentro da própria família. Então, isso é um evento tão dramático, isso é um evento que marca tão profundamente, que pode, na sua ressonância, trazer de volta essa questão, porque ninguém deu conta de olhar, e aí vem de volta na pele, no coração, na mente de um outro descendente. Então, ninguém olhou para aquilo, porque de fato é muito difícil olhar para um fato desse no momento que ele acontece. Então, o que é que a vida faz através das várias gerações? É uma mesma alma, é uma mesma vida que vai sendo transmitida geração após geração. Então, essa vida se manifesta, essa vida manifesta aquela experiência que não foi resolvida no passado numa outra pessoa que vem depois, para que tenha uma nova chance dentro do sistema de olhar para aquilo. Então, o narcisismo já surgiu no sistema, ninguém olhou. E aí vem um descendente, às vezes é um filho, às vezes novo, já manifesta esse aspecto narcisista, essa qualidade, essa característica narcisista, para que agora tenha uma nova chance dentro do sistema de olhar para aquilo. E qual é, para mim, a grande chave? Olhar para aquilo com coragem, de coração aberto, com amor. Olhar para aquilo para tentar entender, para tentar transformar isso sem o julgamento e sem a condenação que houve no passado, porque de fato o evento foi muito traumático para todo mundo. Então, assim, por causa de uma dor muito grande, as pessoas não conseguem ativar o amor para olhar e para lidar com aquela questão. Vocês sabem que tem povos originários, tribos originárias, né, que tem uma relação muito diferente da nossa quando alguém ou enlouquece ou comete um ato muito difícil, muito dramático, né, assim, de matar ou de fazer alguma coisa assim muito difícil de aceitar, né? Enquanto na nossa sociedade a gente coloca essas pessoas na prisão, e eu não vou questionar isso agora, eu acho que é o que a gente dá conta de fazer no nosso atual estágio evolutivo ou estágio de maturidade mental. Então, assim, é o que a gente dá conta, é o melhor que a gente consegue agora, ok. Vamos ficar com isso, né? É o que tem para hoje. Porém, existem povos mais antigos, povos tradicionais, que pegam essa pessoa que cometeu o delito, ou que está meio louca, ou que tem alguma questão, algum distúrbio sério, em vez de excluir essa pessoa, fazem exatamente o contrário. Trazem essa pessoa mais para dentro do grupo, do coletivo, e tentam entender, assim, de peito aberto, de coração aberto, o que está acontecendo na alma dessa pessoa. Então, assim, todos se juntam para buscar uma cura, né? Para buscar uma transformação daquele padrão que é destrutivo e também é autodestrutivo. Porque todos sabem que aquela pessoa está canalizando um sintoma que é do grupo, que não é só dela. Ela está canalizando um aspecto que é do sistema, que não foi resolvido no passado e está voltando, está sendo reeditado numa nova pessoa para que agora alguém com mais coragem, com mais amor, com mais predisposição, possa olhar para isso de fato, profundamente e transformar. Para que aquilo de fato seja curado, liberado dentro do sistema, para que seja incluído como algo que faz parte. Então, voltando à pergunta, né? Quando a gente tenta excluir alguém que tinha uma característica difícil de aceitar, como essas, né? Essa característica volta num descendente. É a lei, tá, gente? É a lei do amor. Como a lei do amor funciona. É um sistema que se protege. Ninguém pode ser excluído. Excluiu, aquela característica volta ou fica mais forte, porque não pode excluir. É uma lei. A gente não pode desobedecer a lei, né? E nós temos arrogância suficiente para desobedecer. Inclusive, aquela
aquele hino que eu cantei no início, é um hino que foi recebido pela Ana Vitória Vieira Monteiro. É um hino muito lindo que fala justamente da nossa mãe floresta, nossa mestra, e a nossa rebeldia, né? Então a gente é muito rebelde e paga o preço da rebeldia, é isso que acontece. Vamos lá que tem mais pergunta, tô gostando. Como ressignificar o passado com consciência atual de coisas muito erradas e doidas ou doídas para curar os descendentes? Muito bom. Coisas muito erradas e doídas, ou doidas, né? Botou entre parênteses, doidas. É isso que eu estou explicando agora, né? A gente precisa olhar com uma abertura. A gente precisa olhar de peito aberto e reintegrar, incluir aquele aspecto, né? Possivelmente pessoas sofreram com essas experiências. E aí, gente, realmente assim, a gente entraria por um caminho para falar sobre isso que só numa caminhada mais longa com vocês para eu poder levar. Porque assim, ó, vamos lá. Nosso pensamento e o nosso sentimento, eles têm uma densidade, eles têm uma existência real e concreta. Então, tudo que a gente emana em forma de pensamento e de sentimento acaba se materializando. Então, existe, isso não é uma teoria minha, tá? Tem um livro muito bom do Eckhart Tolle, que é O Despertar de uma Nova Consciência, que fala sobre isso. Cada vez que a gente emana pensamentos e sentimentos doloridos, pesados, traumáticos, a gente está alimentando um corpo de dor coletivo. É como um inconsciente coletivo, mas esse corpo de dor, ele vibra de maneira concreta. Então, assim, pessoas mais sensíveis podem se conectar com esse campo de dor. Às vezes isso acontece comigo, mas hoje eu estou mais atenta a esse mundo das energias, então eu percebo logo que eu estou captando do coletivo, né? E deixo aquilo passar por mim, mas não alimento essa conexão com o corpo de dor. E então, assim, as pessoas podem se conectar com esse corpo de dor e captar e ficar se alimentando dessa dor coletiva, desse medo coletivo. E a pessoa não vai se liberar disso enquanto ela não tiver consciência do que está acontecendo. E cada vez que a gente alimenta em nós o sofrimento, o medo, a angústia, a raiva, a gente está alimentando esse corpo de dor coletivo. Então, sim, não é uma responsabilidade somente autodestrutiva. A gente está colaborando com um campo extremamente destrutivo, negativo, que é do coletivo, que é de todos. E também o outro lado é verdadeiro. Cada vez que a gente vive uma experiência de amor, cada vez que a gente vive uma experiência de união, de confiança e de entrega, a gente está ajudando a construir uma nova experiência humana, que é uma experiência de relações saudáveis, harmônicas, onde as pessoas são maduras e capazes de soltar a vingança, onde as pessoas têm consciência de que vingança, ódio, rancor, ressentimento são correntes que as aprisionam. Então a gente está contribuindo para o surgimento de uma nova natureza humana, de uma nova experiência dentro da família humana. E aí a gente naturalmente vai transmitir isso para os nossos filhos. Mas o que eu quero dizer, dentro desse exemplo que me foi perguntado... Peraí, deixa eu voltar aqui para lembrar. Ah, tá. Então, assim, essas experiências que tem a ver com a outra também do filho narcisista ou psicopata, né? Então, assim... Tudo isso que vem, que ressurge no nosso sistema, que são coisas muito desafiadoras, difíceis de lidar, já aconteceu no passado do nosso sistema e as pessoas não deram conta de olhar. Naquele momento não foi possível. Então, o que a gente pode fazer agora? Olhar para isso. Olhar para isso, acolher, pegar essas manifestações difíceis de serem encaradas e olhar para o que estava por trás disso, né? Se alguém cometeu algo muito duro, ali por trás dessa ação
desse delito, dessa atitude, né, destrutiva, existia uma dor muito grande, existia um pedido de socorro muito grande. A gente sabe, né? Todo ataque é um pedido de socorro. Então, assim, a gente tem que olhar para tudo isso que é difícil de olhar, a gente tem que olhar, gente. O nosso papel aqui na vida, o nosso trabalho nessa vida, não é correr atrás de prazeres. Esquecem isso. Não é, a gente não está na vida para ter esse prazer fácil, efêmero, que a gente aprendeu que é o ouro da vida. Não é isso. Eu estou falando, eu sou uma pessoa que já viveu todos os prazeres maravilhosos que uma vida pode oferecer. Todos os prazeres equivocados, efêmeros, ilusórios, já vivi todos. Então eu posso falar, com toda humildade, eu posso falar. Assim, tudo que a maioria das pessoas sonham em termos de fama, de prazeres carnais, tudo. Eu já vivi tudo isso, né? Já realizei a maioria dos meus sonhos e não é aí que vive a grande experiência de êxtase e de autorrealização. Não é aí. Não é nesse êxtase para fora que a gente vai se sentir realizado. É um êxtase interno, assim, a consciência profunda de que eu tô fazendo a minha parte, eu tô fazendo o meu trabalho, eu trabalho o tempo inteiro, eu olho para mim o tempo inteiro, eu coloco o melhor de mim a favor da vida, eu busco um olhar amoroso para tudo, eu construo bons olhos para tudo. Vocês sabem que tudo que acontece lá fora, né, entre aspas, depende, o significado dos acontecimentos dependem dos nossos olhos. O mesma coisa, o mesmo acontecimento vai significar uma coisa para uma pessoa e vai significar outra coisa completamente diferente para outra. Depende de quê? Depende dos olhos com os quais a gente olha para o que está acontecendo, com os quais a gente olha para outra pessoa. Então, quais são os seus olhos diante da vida? Você tem bons olhos ou maus olhos? Como é que você olha para a vida, para as pessoas, para as questões? Eu não estou dizendo que não tô dizendo que eu sempre consigo olhar com amor para tudo. Não estou dizendo. Nossa, às vezes bate assim, tipo, ai, sabe? Às vezes bate impaciência, às vezes bate raiva. E o que é que eu faço com isso? Importantíssimo. No momento que bate a raiva, um ressentimento, uma dor, uma angústia, uma carência, qualquer coisa que a gente sabe que é negativo, que nos enfraquece, no momento que acontece o sentimento, acolhe, olha para isso, olha para essa dor, olha para essa ferida. Se você não conseguiu olhar para a situação ou para a pessoa com amor, não se julgue. Dê esse amor para você. Olhe para essa incapacidade com amor. Então, assim, sempre busque o amor no seu olhar. Sempre construa um olhar amoroso. Se você não conseguiu olhar amorosamente para uma pessoa e para uma situação, olhe para a sua incapacidade amorosamente. E aí o amor chega por uma outra porta. Vocês entendem? Gente, é muito mágico. O amor precisa entrar. Aliás, o amor já está dentro da gente. Mas assim, ele tenta entrar de várias maneiras, o tempo inteiro o amor está tentando entrar. Então não conseguiu aqui, aceita amorosamente. E aí ele chega por outra via, ele chega de um outro jeito. Mas tudo é amor, a vida é puro amor. É a gente que fica se debatendo e afundando na areia movediça do nosso ego, dos nossos egoísmos, das histórias que a gente construiu, que a gente não quer soltar, que a gente não desapega, as nossas vinganças, nossos medos. E aí a gente não faz o trabalho que nos foi destinado. Sabe? A gente passa para os nossos filhos os medos e os desejos egoístas que a gente cultivou a vida inteira. Porque a gente não tem a humildade de olhar para tudo isso e dizer, vou arregaçar a manga e vou transformar. Porque eu estou num mundo com bilhões de pessoas, porque eu estou num mundo com bilhões de seres e pouco importa a roupinha que eu vou usar hoje se tem gente passando fome e eu quero sentir essa dor do outro, sabe?
Não é que a gente não vai ter as nossas necessidades diárias de coisas práticas da vida, né? Eu não estou dizendo que o supérfluo vai deixar de existir. O supérfluo faz parte da nossa sociedade consumista. Porém, tem uma hierarquia de importância dentro da gente. O que está na frente? O que mais importa? Assim, eu vou fugir dessa dor do mundo para me distrair com superficialidade que não vai me levar a nada? Não. Eu prefiro sentir essa dor do mundo e transformar ela dentro de mim. Não é emburacar e ficar lá no buraco e se deprimir. Não. Eu sinto essa dor do mundo, isso é importante.